Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal enquanto eu sigo nesse inferno aqui, aturando a intromissão nojenta dessa gente na minha vida o tempo todo, todo dia aqui. É um lixo insuportável e eu sigo torcendo aqui para, enfim, para alguma coisa acontecer para me livrar desse inferno e eu poder seguir a minha vida. Enquanto isso eu vou fazendo os vídeos do YouTube aqui, que é a única coisa que eles não destruíram ainda. Então segue aí o vídeo de hoje. Ontem a gente falou sobre a questão da comunicação da esquerda, né? Então quer dizer, a esquerda tem uma dificuldade de comunicar, essa é uma tese que tem sido defendida por muita gente aí. Fiz um vídeo ontem explicando isso, né? Então quer dizer, o Janones, o Felipe Neto, o Mano Brown já falou disso também. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, quer dizer, né? Falamos isso ontem e hoje, dois vídeos ontem, na verdade, né? Um especificando ali a opinião da galera que desenhou essa questão e também o que é ser de esquerda. E no primeiro vídeo dessa série de 3, falamos sobre a questão da individualidade, que é uma questão que normalmente é negligenciada ou tratada de uma forma muito, parcial, às vezes, né, e até mesmo equivocada pela esquerda, e isso muitas vezes garante, sustenta e mantém um espaço para a direita que, é muito maior, né? Então, para resolver essa questão da comunicação, é interessante a gente tentar resolver essas questões ou, ir aos pouquinhos estudando, entendendo, né, o fato de que isso é parte da vida de todo mundo, né? Então, ontem a gente falou sobre a questão da individualidade, hoje o tema vai ser a questão da pobreza, tá? Então, antes deixo com vocês aqui a dica do meu romance, que acabou de sair, tá? Não tem nem um mês aí, tá? Então, Litoral Altura, quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito e você ganha também 2 marcadores de livros, tá aqui, ó, beleza? E aí também, deixo com vocês aqui a dica do meu livro de poemas, que já tem 1 ano, né? Mas tô com os exemplares aqui, quem quiser entrar em contato também, adquirir um, adquirir os 2, é só falar aí, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Eu fiz um textinho lá no Facebook, coisa rápida aqui, só para introduzir a questão, tá? Então o tema vai ser a questão da pobreza, mas não a pobreza em si, né? Ou seja, os números da miséria, né, gerada e sustentada pela direita toda vez que ela governa, porque esse é o fato, né? A gente teve aí, a gente já tem uma experiência, né? Até acho que eu escrevi isso aqui, né? Essa pobreza, ou seja, né, essa pobreza da miséria em si, lá dos números e tudo mais, quantidade de pobres, quantidade de famintos, miseráveis, poder de compra, né, desemprego, todos esses parâmetros, né, já ficou evidente depois de mais de 20 anos de experiência de governo que podemos comparar. Essa pobreza, quando a esquerda governa, diminui, quando a direita governa, ela aumenta, né? Por que então a direita continua ganhando a maioria das eleições do Brasil, com exceção da eleição para presidente? A gente tem aí um Senado com mais de 80% de direitistas, um Congresso com basicamente 70 e tantos por cento de direitistas, e eles, quando eles governam o executivo, eles pioram, e pioram não apenas quando eles governam o executivo, mas eles pioram também quando eles dificultam a aprovação de projetos mais amplos no Congresso, no Senado, porque eles são maioria, né, no Congresso e no Senado. E por que a população não entendeu ainda isso, né? É uma questão aí para a gente pensar. Uma parcela dessa dificuldade de comunicação e, portanto, dificuldade até de um certo esclarecimento disso, que melhore a percepção na classe média, da média das pessoas, né? Está na questão da individualidade, que eu desenhei um roteiro ontem, e aí, como eu falei, né, você não precisa ler nenhum daqueles livros. Agora, se você puder, vai ser, sensacional, porque ler é sempre bom, aprender é sempre bom, mas se você conseguir captar a ideia e começar, a eventualmente puxar esses assuntos, tratar dessas questões, levar isso em consideração, etc e tal, isso aí com certeza vai ajudar a melhorar e vai ajudar, de repente, a chegar, né, a narrativa da esquerda na cabeça da galera, tá? Bom, e aí, então, eu finalizo aqui o texto dizendo: a gente talvez ache a resposta pensando sobre, no caso de hoje, né, sobre a pobreza como narrativa. Então, o papo hoje vai ser não sobre a pobreza como, um dado numérico, né, mas a pobreza como narrativa, certo? Vamos tentar pensar um pouquinho nisso aí. E aí, eu deixei lá no Facebook, no Instagram e no WhatsApp 4 imagens. Uma imagem de um pavão, de uma asa de um pavão, né? O pavão com a asa aberta e tal.
uma garrafa de whey protein, que é enfim, é um suplemento, né, que a galera que malha, enfim, toma para poder crescer e tudo mais. O Viagra, isso aí todo mundo conhece, não precisa explicar, né? Inclusive a galera do exército já gastou milhões com Viagra aí, né? Não é à toa, né? Ainda que isso seja totalmente absurdo, mas enfim, né? E uma foto da torcida do Flamengo. Eu vou explicar o porquê, tá? Vou fazer um desenho aqui de alguns aspectos dessa questão da pobreza como narrativa, tá? E aí falar o porquê que eu, no final, antes de acabar o vídeo, eu falo porquê que eu deixei esses 4 exemplos aqui, tá? Então, pessoal, qual é a questão? O Lula, ele fez um discurso recentemente na ONU e ele disse o seguinte, tá aqui, né? Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos, mas os mais vulneráveis, portanto, os pobres, né? Não estão interessados em dicotomias simplistas. O que eles querem é comida farta, trabalho digno, escolas e hospitais públicos de acesso universal e de qualidade. É o meio ambiente sadio, sem eventos climáticos que ponham em risco a sua sobrevivência. É uma vida de paz, sem armas que vitimizam inocentes. Tudo isso que ele falou aqui é verdade, né? Realmente, a galera que precisa mais e tal, ele até falou recentemente que o rico não precisa do Estado, né? Em parte, né? Porque eles gostam muito do Estado, né? Quando é para pegar o dinheiro lá dos títulos da dívida, quando é para meter a mão no orçamento pela via de maracutaias ali para sustentar o dinheiro travado para não ir para políticas sociais, etc. e tal. Porém, né, mantendo lá os juros do Banco Central lá em cima, porque isso dá milhões de lucros para eles também. Mas nesse nível mais, digamos, né, mais básico, eles realmente não precisam porque eles têm o dinheiro para o básico. Agora, se a gente pensar, né, que naquela música do Titãs, né, que eu fiz até um vídeo aqui, falei da música e tal, quanto que isso era importante a esquerda escutar essa música assim todo dia, a gente vai perceber que o ser humano, todos nós, né, não somos apenas as necessidades básicas. Isso o básico é o básico. O básico é aquilo que a gente precisa para sobreviver. Mas viver, né, está para além da sobrevivência, né? E aí, quando a gente tem o básico para sobreviver, a gente começa a pensar no além. E o além desse básico, que é o trabalho digno, que é a comida na mesa, que é a escola pública de qualidade, o hospital público de qualidade para todo mundo, a gente começa a pensar em outras coisas. Que, na verdade, a gente pensa mesmo quando a gente está lá, né, nessa situação bizarra, né, de não ter nem o que comer, às vezes, para sobreviver. Porque, muitas vezes, sobreviver também, digamos, comporta um aspecto utópico, né? O Cioran fala disso no livro dele lá e tal. E por quê? Porque você fica planejando o momento que você vai conseguir, enfim, né, resolver aquele básico da sobrevivência, e as pessoas que passam por isso de maneira geral, para você poder então um dia, enfim, curtir ali além disso. Então, eu acho que essa narrativa o Lula está totalmente correto, ele tem uma história, né, de contato com a pobreza quando ele era criança e tal, e isso fica, e a gente, enfim, né, muitas vezes a gente não consegue nem falar de uma maneira diferente. Porém, se a gente quer comunicar, se a gente quer chegar, né, numa fatia da população que é maior, né, seria interessante fazer algumas alterações nesse discurso. Por quê? Muita gente enxergou, e também isso é apenas uma parcela da questão, porque a gente sabe que teve a campanha contra a Dilma, a campanha contra o Lula, enfim, vilanizaram os dois, sabotaram a vida dos dois, enfim, né, hackearam, fizeram o que estão fazendo comigo aqui, hackeando o celular, enfim, né, e destruíram ali a vida dos dois. Porém, existe um detalhe que alguns analistas, alguns pensadores, alguns filósofos, inclusive, aí, que estão pensando essa questão nos últimos anos, têm ponderado em relação ao crescimento das classes B, C, né? As classes C, D e E da economia cresceram e aí ascenderam a uma lógica que estava para além da sobrevivência. E, portanto, para além daquele básico, da comida e enfim, né, daquela coisinha bem básica. Essa galera, muitas vezes, o Mano Brown mesmo fez um vídeo aí, tem uma entrevista dele falando do Tim Maia, né, que o Tim Maia fala do pobre de direita, etc e tal. E essa perspectiva, inclusive, que a gente enxerga no pobre de direita, tem um pouco a ver com isso que eu vou dizer aqui também. Tem a ver com a questão do agregado, que o Gessé Souza pondera, tem a ver com a alienação, com certeza.
mas também tem a ver com outros aspectos que fazem parte da vida da gente e que muitas vezes são negligenciados ou tratados de uma forma menor pela esquerda, né? Então o Mano Brown diz lá, não, porque o cara ganha lá um dinheirinho a mais, ele começa a comprar isso, comprar aquilo, daqui a pouco ele está defendendo a polícia, né? Que no fundo, né, no contexto que a gente tem no Brasil hoje, salvo raras exceções, a polícia serve mesmo para proteger rico, né? Então, enfim, e aí os presídios estão lotados aí de pobres, de negros, etc. E tal, exatamente por isso, né? O rico dá carteirada e não vai preso. Então, enfim, a questão que o Mano Brown levanta ali faz todo sentido, né? Ou seja, o pobre ele ascende, isso aconteceu no PT, né, no Lula, na Dilma, e ele chega num ponto ali que ele, bom, já estou consumindo um monte de coisa aqui, pô, estou comprando eletrodoméstico, etc, etc, eu quero alguém para proteger isso aqui. E por que ele está agindo dessa maneira? Porque essa experiência da pobreza, na cabeça da maioria esmagadora das pessoas, mesmo que fique como experiência, que você eventualmente lembre um dia ou outro, até conversando com os amigos, etc e tal, você quer esquecer aquilo. Você não quer, né? Você quer viver uma outra vida. Você quer, né? Acabou aquilo, eu não quero ficar lembrando daquilo, eu não estou afim de, sabe, de me aborrecer ou de sofrer com aquilo. Eu estou querendo me sentir um não pobre. E aí isso acontece não só com aquela pessoa que já fugiu, já escapou da pobreza, mas acontece também com a pessoa que ainda não escapou, porque ainda que ela não tenha escapado, ela está querendo sair daquilo ali. Então essa ideia da pobreza, essa ideia do pobre, essa palavra, essas expressões, elas não geram identificação quase que em nível nenhum, a não ser naquelas pessoas que precisam muito disso, estão vivendo isso e, enfim, não tem outra saída, a não ser se agarrar a esse discurso do Lula, do PT, que é um discurso importante para tirá-los de lá ou para ajudar a criar um contexto que seja eventualmente melhor para eles, mas isso não é um horizonte, não é uma meta, não é uma utopia para ninguém. Então, quando você começa a centrar o seu discurso nisso, você vai ficar naqueles 10, 20, 30% ali, eventualmente consegue um pouco mais. Agora, né, na maioria esmagadora das vezes isso não está dando certo. Tanto é que a gente não tem 80% do Congresso, quase 80% na mão da direita e mais de 80% na mão da direita no Senado, né? Então é importante a gente pensar isso aí para poder acrescentar outros elementos, substituir de uma maneira ou de outra aí, essas referências muito, digamos, frequentes, né, à pobreza e começar a tentar falar de outras coisas. E aí eu vou tentar dar alguns exemplos aqui do porquê que eu estou dizendo isso, tá? Então vamos lá, eu vou já partir aqui para os exemplos que eu deixei lá no Facebook e no Instagram, né? Então por que o pavão, né? Tá, o pavão que tem a asa colorida é o macho, né? A fêmea está ali, pá, e o macho está querendo seduzir a fêmea, está querendo, enfim, né, namorar, né? Que é bacana, todo mundo gosta, né? Ou quase todo mundo, né? Mas enfim, e aí o que ele faz? Ele bota a asa para fora e fala, ó, eu sou mais do que isso aqui, entendeu? Eu não sou só mirradinho não, entendeu? Ó, tem um asão aí, né? Ou seja, em outras palavras, eu não sou pobre, né? Ó, tem mais aqui, ó, para apresentar na festa, certo? E aí essa palavra pobreza ela não significa, obviamente, só dinheiro. Vocês vão ver que isso tem incidências em dezenas de situações na vida da gente, tá? E na vida do pavão também, diga-se de passagem, né? O whey protein é a mesma coisa, o cara tá se sentindo mirrado ali, magrinho, quer dizer, pobre de músculos, digamos, né? Ele vai lá e, toma um whey protein, eu mesmo gosto, tem aí e tal, tô parado aqui por culpa dessa situação nojenta, mas eu gosto de malhar e tal, para me sentir melhor. Por quê? Porque você tá se sentindo meio ali, né? Tô mirrado, tô gordinho e tal, tô parrudo, tô querendo melhorar, você vai, toma whey protein, dá uma malhada para quê? Para você se sentir diferente do que você estava. E tu não chega, né? Enfim, tu não chega para as pessoas depois aqui, ó, tá vendo, ó, ou ele fica falando do que tu estava passando antes, não, você está ali em outro barato, porque é assim que a vida é, assim que a gente vai buscando, a não ser aquelas pessoas que gostam de sofrer, né? Tem até gente que gosta de ser xingado, gosta de sofrer, os masoquistas e os perversos, né? O masoquista porque ele se identifica com o sofrimento e o perverso porque ele fica te provocando para tu xingar ele e ele se vingar, né? Fora isso, a maioria esmagadora das pessoas não é assim, né? Salvam situações muito específicas ali e tudo mais. Mas enfim, então, no geral, né, a gente não quer ficar, eu sou pobre, eu era pobre, tu não quer ficar falando disso, tu quer, enfim, né, curtir um horizonte diferente, uma vivência diferente. Isso precisa ser incorporado na narrativa pela esquerda, né, porque senão a gente não consegue comunicar. E aí o Viagra, então, eu não preciso nem explicar o porquê, né?
Porque o velhinho lá que está tomando Viagra, ele está ali dizendo, ó, eu não sou pobre não, hein? Parece, mas não é, beleza? Então, quer dizer, ele está ali querendo modificar também uma lógica para poder... Os militares, então, né, estão fazendo isso direto, é só ver os números aí, né? E a torcida do Flamengo, idem, né? Por quê? Porque a torcida do Flamengo é a torcida de maneira... Já botei a torcida do Flamengo porque é o meu time e porque é a maior torcida. Mas, enfim, se você perguntar para os jogadores de futebol, quase todos vão dizer, pô, você prefere jogar com torcida ou sem torcida? Normalmente o jogador prefere jogar com a torcida, porque a torcida está ali gritando o nome dele, está ali, enfim, né, incentivando, comemora quando tem o gol, etc e tal. Por que isso? Porque a torcida é uma espécie de whey protein do jogador, é uma espécie de Viagra do jogador, é uma espécie de, né, enfim, é a asa do pavão, né? Ou seja, é aquele elemento a mais que o cara está buscando, porque o jogo não é apenas o jogo, né? Tem elementos a mais. E isso é muito importante, é muito interessante pensar nisso para poder articular com a questão da pobreza, porque o cara que joga sem torcida é um paralelo aqui do pobre, né? Ele está ali, pô, se tivesse uma torcida ia ser melhor. Aí eu fico dizendo, ó, mas é isso aí mesmo, tem que jogar assim mesmo, não interessa. Isso não vai mudar a cabeça dele, ele vai continuar preferindo que tenha uma torcida e vai lutar por isso, todo mundo vai lutar por isso. E assim é com o Viagra, assim é com o whey protein, assim é com a asa do pavão e com o restante. Porque existe esse elemento utópico na cabeça de todo mundo e que a esquerda, quando ela centra o discurso dela na pobreza, ela não só negligencia, como ela muitas vezes se esquece disso e acaba abrindo espaço para a direita monopolizar isso, da mesma forma que eu falei ontem com a questão da individualidade, e mais, no limite, fica fazendo piadinha aqui, ó, né? O comunista não pode ter iPhone, o comunista não pode ter que comer caviar, ou enfim, né? Então, quer dizer, se a gente não começa a se apropriar desses elementos narrativos, a gente vai continuar sem se comunicar direito com a maioria esmagadora da população que está sempre para além do social, porque é social, mas também individual, e está para além da pobreza, porque é pobre, mas quer deixar de ser pobre. E se você centra esse discurso numa lógica mais complexa, que demande ali a discussão daquele momento que a pessoa está passando, os riscos que o país tem de voltar, né, a esse tipo de contexto, se a direita voltar, os números, etc. e tal, mas também há elementos, né, que chamem a atenção para outros detalhes, a gente fica preso num lado da complexidade, ficando preso numa bolha, como disse lá o Paulo Galo, e, enfim, a gente aí não avança nessa lógica de comunicação, tá? Bom, e aí eu vou passar por alguns exemplos aqui, tá, de livros para deixar aqui alguns registros, né? Então, por exemplo, esse livro do Byung-Chul Han tá aqui, né, no Enxame. Tem um texto aqui que ele fala sobre a crise de representação. Então eu fiz um vídeo aqui já explicando que para mim tem um erro aqui e tudo mais. E esse erro dele também serve para pensar essa questão da pobreza, né? Porque ele diz lá que existe um referente real da foto. Ele fala usando um texto do Roland Barthes e tudo mais, e que agora as fotos digitalizadas e manipuladas, etc. e tal, estão perdendo essa conexão com o referente real. Eu trouxe isso aqui, apenas já fiz o vídeo, né? Não vou falar de novo sobre isso aqui, deixo até o link aí para quem quiser, mas a conexão que eu fiz entre esse texto aqui, a crítica que eu fiz a esse texto e o tema de hoje, é que esse referente supostamente real, né, digamos, né, ou absoluto da pobreza no pobre, ele funciona da mesma maneira que o tal referente real da foto tradicional para enfim, né, ao invés do que o Roland Barthes entendia, né, ou o Baudrillard, agora eu não lembro mas eu acho que é o Roland Barthes. Enfim, qual é a questão, né? O Roland Barthes dizia que o referente real é uma espécie de cópia da foto, e que as fotos agora estão perdendo esse contexto, né, de conexão com o referente real. Quando o sujeito está na pobreza, mesmo que ele esteja na pobreza, ele não vai se conectar única e exclusivamente com a pobreza. Por quê? Porque ele precisa manter um horizonte utópico na cabeça dele para que ele consiga sair dali. Porque se ele ficar preso nisso aí, nesse referente básico e de maneira absoluta, ele não vai sair nunca, né? Então isso é fundamental entender isso se a gente quer comunicar melhor para as pessoas, né? E chegar na cabeça das pessoas de maneira mais ampla para dar conta desse elemento, que é um elemento utópico fundamental, né, na cabeça de todo mundo, tá? E aí, naquele momento que eu fiz esse vídeo, eu citei a questão, né, do quadro do Magritte,
está aqui refletido nesse livro do Foucault. Por que isso aqui, né? É interessante porque o quadro do Magritte é isso, tem um cachimbo e está escrito, isto não é um cachimbo, né? E aí, que se a gente fizer uma conexão com essa questão aqui da pobreza como narrativa, é como se a gente pensasse que o pobre, quando ele está lá passando pela pobreza, é como se ele tivesse ali uma espécie de legenda na cabeça dele, que é a legenda utópica, e isto não é absoluto, isto não vai continuar para sempre, né? Porque ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser pobre, ninguém gosta de sofrer, né? Salvo, repito aí, os masoquistas e os perversos. Agora, então, o que acontece? Se a gente não entende isso, a gente começa a, não, olha só, está vivendo com tanto, é pobre, acabou. Então vamos falar a linguagem estrita. E aí o próprio Paulo Galo, nesse vídeo que ele fala essa questão interessante da bolha, ele termina de uma forma muito pragmática que acaba sendo muito facilmente apropriável pela direita, porque é isso, né? A direita chega e fala, ó, meu irmão, tem que se virar e acabou. E aí o cara começa a perder muita noção de que tem outras possibilidades, que não é só esse mediatismo, né, e tudo mais. Agora, quando ele procura essa alternativa, ele encontra quem? A esquerda, que fica dizendo para ele, tu é pobre, entendeu? E, ó, é triste isso, a gente vai tentar aqui resolver e tudo mais, mas a pobreza é isso e é isso. E ele encontra também um campo que é muito conectado com a ideia da pobreza, né? Então isso é um problema também que a esquerda tem que tentar minimizar essa questão, enfim, digamos, né, acrescentando novos símbolos à sua narrativa, né, para que dê conta do que as pessoas são, né? As pessoas não gostam, ninguém gosta de ser pobre, né? Então isso aqui também, essa questão também aparece aqui, né, nesse livro aqui do Guilherme Lipovetsky, do Jean Serroy, tá? E aí eles falam aqui que tem muita coisa que eu poderia dizer aqui, mas eles falam aqui uma questão interessante, que eles falam do Bruce Willis aqui na página 118, que o Bruce Willis foi contratado para fazer aquele filme Sexto Sentido, né? E ganhou 20 milhões de dólares de cachê, mas ele ganhou no total 100 milhões de dólares, né? 80 milhões a mais do que ele ganhou no cachê. Por quê? Porque tem um negócio que é participação dos resultados da obra. E por que eu estou trazendo essa questão aqui do Bruce Willis? Pelo mesmo motivo do cachimbo do Magritte, pelo mesmo motivo enfim, de todas essas questões que eu estou levantando. Existe o filme e existe o resultado do filme, que é o quê? Aonde ele chega, quanto ele gera enfim, né, isso é uma coisa incomensurável, não dá para calcular isso. E isso serve também para quando você usa uma expressão, para quando você usa uma palavra, para quando você fica repetindo a mesma palavra, você não sabe onde isso vai dar. Mas você pode meio que, de alguma maneira, estudar isso e ter uma ideia razoável, enfim, avaliando, né, esse retorno e etc e tal, que é um retorno que na política vem inclusive no voto, né? E aí, enfim, é fundamental entender isso para que a gente mude a narrativa, para que alcance mais pessoas. Porque, enfim, para além do fato de que essa questão do cachê do Bruce Willis também serve para pensar, para entender que a ideia da pobreza e a ideia mesmo de melhorar de vida, ela não é, digamos, mirrada, mesmo na cabeça do pobre. Muitas vezes ela está ali até de maneira mais, digamos, mais volumosa do que a experiência direta da pobreza, porque ele está ali querendo sair daquilo, né? Então, se você fica preso nessa coisa estrita, né, do imediato e do superficial, você não vai atingir essa lógica mais ampla que está na cabeça dele também. E aí tem uma última questão, não vai dar tempo de falar de tudo aqui, né? Queria falar de mais coisa, mas enfim. Uma última questão que eu queria levantar com vocês aqui tem a ver com duas questões, na verdade, né? Tem a ver com a ideia do valor de uso, do valor de troca, do Marx, tá? E aí eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe aqui, olha só. A diferença entre valor de uso e valor de troca, né? Então vamos lá, o valor de uso de uma mercadoria é determinado pela sua utilidade para as pessoas, que não precisa ser sempre prática, né? Pode ser também simbólica, né? Aquela coisa de olhar um quadro, etc e tal, tá? O Marx dizia que o valor de uso satisfaz do estômago ao espírito, de modo que a mercadoria útil pode ser tanto um alimento quanto uma canção, etc e tal. Por isso o valor de uso é determinado socialmente, nunca unilateralmente, são as relações sociais em torno de uma determinada mercadoria que constituem seu valor de uso.
E no capitalismo essa utilidade serve como suporte para o valor. Porém tem o valor de troca. E aí que é o interessante aqui, ó. Vamos lá. O valor de troca, ele é a expressão do valor. Ele é a expressão do valor. Mercadorias iguais têm seu valor de troca constituído pela capacidade produtiva de um mesmo setor no mesmo intervalo de tempo, a depender da produtividade. Por isso, trata-se de uma média entre todos os tempos sociais necessários para produzir determinada mercadoria. Agora prestem atenção nisso aqui, ó. Outras determinações como diferenças qualitativas, materiais, psíquicas, mentais, né, ou simbólicas entre mercadorias semelhantes alteram o seu valor de troca em relação a outras. Já a troca mercantil entre produtos diferentes acontece por operações de equivalência no mercado, a partir da monetização do tempo. É por isso que um carro, enfim, né, um carro X, que tem ali um motor 1.0, custa X. O outro carro, que é 1.0, mas é da marca tal, tem o fulaninho lá fazendo a propaganda, e etc e tal, daqui a pouco ele está valendo, enfim, 20%, 30% a mais. Né? Isso sem falar na questão ali da marca, da história, da propaganda e etc e tal. Por quê? Porque o valor de troca ele é incomensurável. E assim é a cabeça das pessoas. E a esquerda tem uma tendência histórica de ficar mais presa no básico, né, naquela coisa do imediato, da comida, né? Mas a galera quer mais do que comida, quer diversão, arte, etc e tal. E a gente tem que tentar chegar nesse pedaço, nessa fatia da percepção humana, né? E aí, vejam como isso é muito importante. Tem esse livro aqui, que eu já falei dele, o livro negro da psicopatologia contemporânea, que é uma crítica dos psi, né? Uma crítica aos psi. Olha o que eles dizem aqui atrás. 9 autores brasileiros, 9 autores argentinos, um mexicano e um francês expressam suas experiências em relação às categorias diagnósticas psiquiátricas que têm se tornado mais populares nos últimos anos. Medicina, psicologia, psiquiatria, psicanálise, neurologia, neurobiologia, epistemologia, pesquisas em neurociências, em psicopatologia, são as especialidades desses autores que, num trabalho multidisciplinar, avaliam e analisam as consequências individuais e coletivas, subjetivas e sociais, científicas e ideológicas da captura de grandes contingentes humanos em quadros descritivos de comportamento que desconhecem as diversas significações de suas diferenças e tendem a padronizar suas condutas. Tá? Agora olha só esse ponto aqui para finalizar. A generalização e multiplicação dos signos psicopatológicos preparam o território para a expansão industrial na fabricação de psicofármacos que passam a ser consumidos em massa. Nasce assim uma hipocondria dos estados de humor, agora vamos lá, hein? Dos afetos, da educação, dos hábitos, das ideias, das relações, das dúvidas, dos desejos, das tristezas. As variações mentais e as singularidades pessoais são comparadas com uma média estatística que cria uma medida comum inexistente na realidade. Esse boneco padrão subjacente descreve uma normalidade definida pela uniformidade. Comparados com ele, viramos todos doentes mentais. Isso aqui que eles estão falando para criticar os psi, e conectado com aquela ideia do valor de troca, mostra nitidamente o que acontece quando você fica repetindo que pobre, pobre, pobreza, 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 pobreza. Né? As pessoas começam a confundir você, da mesma maneira que muita gente confunde, ou melhor, né, acaba taxando esses psi. Eu sou um deles porque eu não tenho nenhuma conexão com isso aqui, né, de gente que gosta de ficar vendo doença nos outros. Muita gente que vota na direita, vota porque olha para a esquerda e fala: a esquerda gosta de ficar vendo pobreza nos outros. Gosta de ficar mantendo essa narrativa de pobreza, gosta de ficar discutindo pobreza o tempo todo, especialmente no Brasil, que a gente não conseguiu resolver o problema da pobreza. E aí isso acaba tendo esse mesmo valor aqui, digamos, hipocondríaco, né, na cabeça de uma grande parcela que não vota na esquerda por isso. Certo? Porque, né, da mesma maneira que ninguém gosta de ser chamado de doente, ninguém gosta de ser chamado de pobre. Né? Então é importante que a esquerda entenda isso, compreenda essa narrativa, tá? Porque existe, enfim, uma população aí, como disse o Mano Brown muito bem lá, existe uma fatia da população
a ser conquistada, e se a gente não deslocar, não mudar elementos da narrativa, a gente não vai entender a realidade de maneira mais ampla e não vai dialogar com essa galera, né? Porque isso faz parte do que todo mundo é. Beleza, pessoal? Então é isso, essa foi a contribuição do vídeo de hoje. Aí amanhã a gente volta com a terceira dica, tá? Para tentar melhorar a comunicação da gente aí da esquerda em relação à população no Brasil, tá? Então um grande abraço aí, tamo junto, fui.